E você percebe diferença entre o adulto que tem um diagnóstico como adulto ou que vem desde a infância? O que você percebe assim nas suas consultas? Olha, muita diferença. Né? Então, quando a gente fala dessa intervenção na primeira infância, é muito importante. Primeiro porque, vamos falar quando o adulto chega para fazer esse diagnóstico, ou para fazer uma compreensão desse diagnóstico. Ele passou por muitas situações de sofrimento ao longo da infância, da adolescência. Na fase, pode ser na vida escolar, nem todos terão, mas boa parte tem prejuízos na vida escolar, outros terão nas relacionamentos sociais. E eles não têm uma compreensão do que acontecia. Né? Então, é muito comum eles me dizerem, mas eu sempre achei que fosse assim. Porque, sim, claro, sempre foi assim, né? A maneira como essa pessoa se desenvolveu. E aí, quando ela entende que tem uma questão e que tinha limitações ali por conta de um transtorno, é muito mais delicado, né? Os prejuízos, obviamente, em relação à desatenção, os prejuízos que ele foi tendo ao longo da vida pelas dificuldades de controle de impulso, né? Então, a gente vai... Os adolescentes que... a gente tem uma questão importante aí que a gente não falou, mas da questão de controle de impulso, que o uso de drogas é uma delas, mas a questão do impulsos para jogos, para o álcool, para situações que se colocam em risco. Então, muitos tiveram uma adolescência e uma juventude com bastante prejuízo. Né? Então, vem com... Além das questões relacionadas, né, aos sintomas, eu tenho prejuízos mais importantes, geralmente, nessas pessoas que não tiveram esse cuidado. Na adolescência, o que eu venho falando bastante, né, que eu cuido bastante com os pacientes, para a gente poder cada vez mais... Então, você é mãe que está aqui assistindo, acho que puder levar essa informação, acho que a gente já ganha o podcast. Com certeza. Pensar na orientação vocacional para esse adolescente com TDAH é fundamental, Yuri. Porque a gente já sabe que o TDAH, muitos vão apresentar hiperfoco, já vão ter habilidades importantes e específicas, então vamos usar isso a favor dessa criança. Mais do que no neurotípico, no TDAH, isso é mais importante ainda, né? Então vamos usar isso a favor desse adolescente, né? Então, quem puder, obviamente, né? Não precisa, se puder pagar, ok, mas se não, a mãe e o pai que convivem ali, que estão presentes, eles sabem a habilidade desse filho. Então, vamos investir, fazer com que ele se prepare, porque isso vai fazer muita diferença na vida, né, dele adulta. Sabe uma coisa que me veio à mente? Às vezes, tem alguns pais, nem todos, que desejam que o filho se torne alguma profissão. Do tipo, eu quero que meu filho seja advogado, seja engenheiro, sei lá. E o cara não tem o menor tino para isso. Isso eu acho que é ruim para qualquer pessoa, né? Tentar fazer algo que não é do seu coração, da sua vocação. Mas isso é em especial para o TDAH, porque o TDAH é como se fosse 880. Se ele está em contato com aquilo que ele ama, ele é o 80. Ele consegue ir muito mais longe. Ele consegue se destacar. Agora, se ele está distante daquilo, meu amigo, não funciona. Trava mesmo. E aí vem para o primeiro emprego. Se for um negócio ruim, não funciona. Então, é interessante. Você tem falado dos seus pais, né? Tenho. E meus pacientes, né? Meus pacientes bem-sucedidos, tenho adultos, vários, eles tiveram esse apoio na infância. Olha. Eles tiveram. Então, assim, é um diferencial. Tá? Porque eles tiveram uma orientação para seguir carreira, eles tiveram esse apoio da escola ou de casa. Né? Então, eles conseguiram se desenvolver muito bem profissionalmente. Aí vai pensar, se desenvolveu muito bem profissionalmente e tiveram alguns outros prejuízos nas relações. Ok, quem não tem prejuízo em nenhuma área da sua vida? Todo mundo né? tem. Então, isso é um diferencial importantíssimo. Né? Então, se lá na infância e na adolescência ele foi diagnosticado e ele foi bem direcionado, a gente vê casos de muito sucesso. Isso é muito importante para os pais que estão vendo aqui. Porque, meu filho não se encaixa, meu filho dá problema na escola. Tá bom, mas o que tem de habilidade ali? Porque tem. O TDAH pode sim impactar a sua vida. Já teve a impressão que se você tivesse coragem para agir exatamente como você pensa, tudo seria diferente? As pessoas iriam te respeitar e admirar? Muitos adultos com TDAH estão perdendo tempo de vida por não conseguirem sair do ciclo da autossabotagem. Mas eu desenvolvi um método que mudou meu jogo e eu vou te ensinar no primeiro link da descrição. Né? Porque o que a gente vai pensar? O TDAH não é um transtorno incapacitante, né? O TDAH dos transtornos do neurodesenvolvimento é o transtorno, é um dos que vai ter melhor prognóstico se assistido, acompanhado, se tiver o apoio adequado, né? Então,
Isso é um diferencial importante. Se essa informação puder chegar, eu acho Vai chegar, com certeza. E o que eu acho também, Lara, a questão de... Você acha, então, que talvez falte um pouco dos pais e os envolvidos ouvirem mais o jovem com TDAH, ou mesmo o filho com TDAH, ou seja, ouvir mais os seus anseios, as suas dores, as suas dificuldades? Tem uma coisa também que é o seguinte, eu lembro que eu tomava... minha mãe, assim, até certo ponto, batia em mim antes de eu ter o laudo, né? Porque eu não fazia dever, então logo ela aprendeu que ela deveria me castigar de alguma forma, às vezes fisicamente, às vezes com grito, às vezes com os dois. Mas eu não sabia dizer para minha mãe o que eu tinha. Uma criança de 6, 7 anos de idade que tem TDAH, ela só sente, ela vive o seu TDAH. Ela não sabe dizer, mãe, eu estou com falta de atenção nisso aqui. Ela só vai desenhar. Então, eu acho que falta um pouco dessa empatia de saber ouvir o jovem, a criança, para ajudar nesse desenvolvimento. Você acha isso também? Eu acho que falta informação de qualidade. Esses pais não sabem. Eles recebem o quê que o pai recebe? A professora, a carta da escola dizendo, olha, ele não fica, ele não para. Né? E aí o pai não tem estratégia. O que o pai... A gente já mudou bastante, né? Mas acho que na nossa época era o recurso que tinha. Vai brigar, vai castigar, tem que fazer, vai obrigar, né? Então, nesse sentido, eu acho que falta informação. Então, os pais precisam receber essas informações. E aí, com 6, 7 anos, é difícil da criança dizer das suas emoções. E aí, com TDAH ou sem TDAH, ela não sabe dizer. Ela percebe que talvez tenha alguma coisa incomodando, mas ela ainda não tem condições de dizer exatamente o que está acontecendo. Tem um incômodo, né? Eu não consigo. Só que qual que é a maior questão também do TDAH? E que é um mito enorme que atrapalha muito. Porque aí fala assim, para estudar você não consegue mais no videogame. Né? Então, os pais, o que eles acham? É preguiçoso. É simplista, é um raciocínio simplista, né? E, Lara, e por que acontece, Lara? Explica então para as pessoas. Por que o menino é um mestre do videogame e não consegue fazer o dever de casa? Isso, porque quando a gente vai pensar, né, nos transtornos mentais e do neurodesenvolvimento, a gente tem reações bioquímicas que acontecem. Aí me pergunto, não, Lara, mas se tem reações bioquímicas, então por que não tem exame, né? Eu entendo, porque é muito difícil. Eu entendo para os pais também, para os adultos, né? Porque é difícil, né? Quando a gente vai falar do transtorno mental, não tem um marcador biológico. O que é isso? É um exame me dizendo, olha, eu quebrei a perna, aqui o osso está quebrado, né? E para a saúde mental a gente não tem isso. Então eu entendo que tem uma dificuldade até de compreensão, né? Então a gente não tem exames hoje, mas a gente sabe que a gente tem reações bioquímicas inadequadas. Um dos sistemas importantíssimos nosso é o sistema dopaminérgico. E na pessoa com TDAH, esse sistema ele é disfuncional. Então, o que acontece? Esse sistema, entre outras coisas, ele faz com que eu busque recompensa, né? Então, eu vim até aqui para o podcast porque eu entendo que é muito importante que a gente traga essa informação para essas pessoas. Então, eu saí da minha casa, estou aqui porque eu entendo que tem um ganho importante a gente trazer esse tema, né? Então, a gente é motivado, né? A gente tem esse ímpeto de realizar, né, coisas na nossa vida quando a gente percebe que a gente vai ter um ganho com isso. E isso é um cálculo neurológico mesmo, né? Então, e aí esse sistema, né, de neurotransmissores na pessoa com TDAH, ele é disfuncional. Então, por que meu filho fica na atividade prazerosa? Porque ele faz essa conta aí. Ele faz esse entendimento de que vale a pena me manter naquela atividade. Então, ele consegue se manter atento e focado naquela atividade. Por isso que a gente estava falando anteriormente, a importância de identificar quais habilidades do seu filho, o que ele se interessa, porque ele vai se manter e, muito possivelmente, ele vai ser muito bem sucedido se ele for bem direcionado. O Clube TDAH em Ação tem tudo o que você precisa por um preço super acessível. Engajamento, foco, ferramentas importantes, motivação, amizades e família. Além de aulas completas de como você pode se dar bem no mercado de trabalho, mesmo tendo TDAH. Fora as aulas completas sobre medicamentos com os especialistas do clube. Conheça o clube no link da descrição.